Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Sinta-se à vontade. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Meu bem, pega meu óculos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Marcos, capítulo 14, do verso 1 ao 9. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: dali a 2 anos era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Repita comigo: ela fez o que pôde. Com mais convicção: ela fez o que pôde. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Feche seus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra declarada nessa noite, nesse lugar. Palavra que tem um poder, Senhor, de nos transformar, de mudar a nossa mente, de mexer no nosso caráter, de endireitar os nossos caminhos e converter os nossos corações ao Senhor. Então, amigo Espírito Santo, eu tenho um pedido a te fazer nessa noite. Que a tua palavra nos confronte, que o Senhor cause um incômodo santo no nosso espírito, para que nós possamos continuar sendo santificados, transformados, moldados pela tua poderosa palavra, porque ela é o nosso maior valor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E você diz amém. Irmãos, essa Maria que a palavra diz aqui, é a Maria de Betânia. É a Maria, irmã de Lázaro. E é lindo essa passagem, e é lindo entender que Maria amou o Senhor Jesus de toda a sua alma. Maria entregou para o Senhor tudo o que ela tinha. Sabe a viuvinha, quando veio na frente e derramou sobre o gasofilaço apenas uma moedinha? Era tudo que ela tinha. E vocês vão entender por que eu estou falando dessa mulher dessa forma. Porque quando eu e você lemos o texto, a palavra está dizendo que o óleo era preciosíssimo. Amém? Leandro, vem aqui. Eu espero que dê certo, tá, gente? E a palavra vai dizer que Maria ungiu Jesus. Que Maria pegou o óleo de alabastro, de nardo, e ela chegou por trás e não só ungiu a Jesus na sua cabeça, como também ela não só joga o óleo, mas ela quebra o vaso. E se você for estudar sobre o vaso que ela quebra, esse vaso era feito de uma pedra valiosíssima.
Não era só o óleo que era preciosíssimo. Não era só o óleo que era caríssimo. Mas o recipiente em que o óleo estava era tão caro quanto o óleo de unção. E eu espero que dê certo. Então vocês oram aí que vai dar certo. E aí você vai esperar o perfume chegar aí, amém? Foi isso que aconteceu. Era o que ela tinha de mais precioso. E o tema dessa mensagem essa noite é um amor demonstrado. Não adianta só falar que amamos. Não adianta só declararmos que amamos. Mas a nossa vida precisa ser uma expressão viva de amor a Jesus. Eu não posso viver somente de palavras. Mas eu tenho que expressar o meu amor a Jesus. E foi isso que Maria fez. Amém? Então, quando eu leio essa passagem, o início dela vai falar assim: dali a 2 dias era Páscoa. Então existia uma conspiração a respeito da presença de Jesus em Jerusalém. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os homens de autoridade de Jerusalém já estavam arquitetando tudo o que eles iriam fazer para prender Jesus, para levar Jesus à morte. Então eles pensavam que eles estavam no controle da situação e que Jesus estava debaixo daquilo que eles iriam fazer. Só que eles não sabiam que eles estavam lidando com o Criador do universo. Aquele que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. E eles não sabiam que Jesus escolheu morrer naquela festa. Não foi um homem, não foi uma lei, não foi um governador, não foi ninguém que arquitetou que Jesus morresse na festa de Páscoa. Mas foi o próprio Deus que marcou a data da sua morte. Porque existia um propósito. Existia algo que na eternidade já estava declarado a respeito do meu Deus e do seu Deus. O Cordeiro Pascal foi imolado. Existe todo um significado em cima disso. Então, quando as autoridades pensavam que elas estavam no controle da vida de Jesus, Ele mesmo estava pronto para daqui 2 dias subir a cruz. Ninguém colocou o Senhor na cruz. Ele escolheu ir à cruz. Amém? Existe um escritor, Adolf Paul, que diz assim: que a relação da morte de Jesus com a Páscoa faz parte evidente dos pensamentos de Deus. Por isso Paulo pôde escrever nas suas cartas: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Para que a palavra se cumprisse, para que tudo que Jesus já tinha estabelecido na eternidade, Ele decidiu se entregar. Ele mesmo decidiu. Mas eu quero aqui nessa noite, e vou tentar ser bem rápida, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre quatro coisas que existiu na vida de Maria, que precisa existir na minha vida e na sua vida, como adoradores. Esse ano nós estamos vivendo o ano da restauração. E algo que Deus ministrou em oração no meu coração, e nós falamos aqui no culto da virada, foi a respeito das lamparinas, do óleo e da adoração. O óleo que vocês estão vendo na recepção da igreja e o óleo que vocês receberam no culto de virada é o nardo. E o nardo é a adoração. Nós não viveremos o ano da restauração, o ano da reedificação dos muros de Jerusalém, se nós não estivermos preparados, ao invés de murmurarmos, a adoração estar em nossos lábios. Porque o povo de Deus não vence batalha murmurando. O povo de Deus não vence batalhas se lamentando. O povo de Deus vence batalhas cantando,
adorando, salmodiando. E isso precisa estar na minha mente e na sua mente. Foi o que Maria fez. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, Maria deu o seu melhor para Jesus. O texto nos conta que esse jantar era na casa de Simão, o leproso. Isso nos dá a entender que Simão foi curado da sua lepra. Sabe por quê? Porque naquele tempo, se uma pessoa é leprosa, ela não pode estar no meio de outras pessoas. Pelo contrário, ela é tirada do seu bairro, vamos trazer para o nosso tempo. Ela é tirada, digamos que ela mora na 503 Sul. Ela é tirada e vai morar lá na 103 Norte. Porque esse povo precisava ser tirado do meio. Porque existia uma lepra, uma doença que era transmissível, não podia. Só que se está tendo um jantar na casa de Simão Pedro, isso quer dizer que ele foi curado. Mas a Bíblia fala, o leproso. A Bíblia não deixa de mencionar a sua doença, a sua cura. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar para você. Existe algo perigoso em nós rotularmos as pessoas. Porque às vezes nós não olhamos para a pessoa vendo ela restaurada, vendo ela curada. Mas nós olhamos para ela e falamos e declaramos o pecado dela. Lá vai o mentiroso. Lá vai a adúltera, lá vai o ladrão, olha lá, está indo o fofoqueiro. Mas essa pessoa não é mais fofoqueira, essa pessoa não é mais adúltera, essa pessoa não rouba mais. Essa pessoa não é mais um assassino, essa pessoa foi restaurada pela presença de Deus. E eu acredito que o Senhor deixa Simão Pedro aqui, ou Simão leproso, para nos atentarmos para isso. Nós não podemos rotular as pessoas pelo seu pecado. Porque existe uma graça de Deus sobre nós. A mesma graça de Deus que repousa sobre a minha vida, repousa sobre a sua vida, repousa sobre a vida do seu irmão. Amém? Então estava ali na casa de Simão Pedro, tendo um jantar de gratidão. Agora olha que lindo, quem que estava nesse jantar? Estava Marta, estava Maria, estava Simão, estava Lázaro, gente. Lázaro estava nesse jantar. Um morto que ficou sepultado 4 dias. 4 dias. Desde que Maria manda aquele homem chamar Jesus, até Jesus chegar, Lázaro estava morto há 4 dias. Então naquela casa estava tendo um jantar de gratidão. E Maria estava na onde? Aos pés de Jesus. Essa é a famosa passagem em que Marta fica chorando para Jesus. Olha lá, minha irmã, o senhor não vai pedir para ela vir me ajudar não, colocar a mesa, arrumar os assentos. Mas Maria escolheu a melhor parte, amém? Então o nardo, a palavra vai falar que era um óleo preciosíssimo. E esse óleo, irmãos, ele tinha todo um processo para ele ser preparado. E o lugar de qual ele vinha era do Himalaia. Olha só. Então, Maria, ela se preparava para comprar o óleo. Ela não ia na esquina da casa dela para comprar o óleo. Existia algo intencional no coração de Maria. Ela preparava um momento. E algo curioso sobre a vida de Maria é que a Escritura faz menção dela 3 vezes. Só 3 vezes. Aí você fala, mas pastora, tem o nome de Maria por todos os lados na Bíblia. Só que Maria era um nome incomum. Então nós precisamos saber de que Maria a Bíblia está falando. Dessa Maria, a Bíblia cita ela só 3 vezes. A primeira vez é em Lucas 10, que ela está aos pés de Jesus para aprender. É quando Marta começa a reclamar dela. Deixa eu corrigir. Esse momento que Maria está aqui em Simão, não é esse momento que Marta reclama, tá? Corrigindo o que eu falei atrás. Esse momento em que Maria está aos pés de Jesus aprendendo, é o momento que Marta requer a presença dela na cozinha. Só que ela escolhe estar aos pés de Jesus. Ela entendeu
que o cordeiro ia ser imolado daqui 2 dias. Então ela escolheu estar com Jesus. Ela parou a vida dela para estar com Jesus. Quantas vezes eu e você temos parado algo para adorar ao Senhor? Na sua rotina diária. Quantas vezes você parou para se prostrar aos pés de Jesus? Será que nós temos procurado Jesus só em tempo de adversidade? Será que nós estamos derramando lágrimas só no tempo de aflição? No tempo em que a dor alcança a nossa vida, a nossa casa? Será que eu e você temos nos colocado em uma atitude de adoração só quando nós levantamos a nossa voz para pedir algo para o Senhor e depois de pedir nos colocarmos em um lugar de adoração? Porque se nós não estivermos nos posicionando diante do Senhor dessa forma, nós não entendemos nada. Se eu e você estivermos buscando o Senhor, gente, o que é esse trem que tá blup, blup, tá ouvindo? Ô pastor, tente tirar isso, senão vai me desconcentrar. Desculpa, viu gente? É porque fica blup, aí eu... Então, para nós, todos nós precisamos parar em algum momento. Eu falo que o Senhor me parou em alguns momentos da minha vida. E um dos momentos em que o Senhor me parou por 2 anos e meio foi no nascimento do Delmo. O Senhor me parou, porque Ele sabia que se Ele não fizesse aquilo, eu não ia parar, pastora. Eu não ia parar. E eu entendi que tudo que eu passei em relação ao nascimento dos meus filhos, que todos eles vieram debaixo de batalha, de guerra, eu entendi que o Senhor estava falando comigo, para, sabe por quê? Porque a nossa mente está o tempo todo trabalhando, distraído com as coisas desse mundo. Distraído com ter, com obter, com ser. Distraídos em estar... eu não estou falando que você não pode ter sonhos. Nós precisamos sonhar. Mas até que ponto eu vou sacrificar a presença do Senhor na minha vida? Então nós precisamos entender que nós precisamos parar para aprender de Jesus. Então Maria para. Segundo momento que Maria é citada na Bíblia, em João 11. Ela está de novo aos pés de Jesus, mas chorando a perda de Lázaro. Quando Jesus chega no 4º dia de morte de Lázaro, o que Maria faz? Ela corre ao encontro de Jesus, se lança aos pés dele e fala assim, mas se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. Mas o que ela faz primeiro? Ela se coloca numa posição de adoração. Mesmo em meio à dor, ela entendeu quem Jesus era. Quantas vezes, no meio da dor e da decepção, eu e você enchemos o Criador de perguntas, achando que nós somos o centro do universo. Irmãos, eu costumo falar que nós merecíamos o inferno. É isso que eu e você merecemos. Dói ouvir, né? E é chocante ouvir isso. Mas a graça e o amor do Senhor nos encontrou. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. O Senhor nos encontrou porque não existe nada de bom em nós. Olha para dentro de você, olha para o seu temperamento, olha para quem você é. Se não fosse Jesus na sua vida, meu irmão, o que seria de mim e de você? Nós somos ruins demais. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos amou, o Senhor mudou a nossa história, irmãos. Eu fico olhando aonde o Senhor... O que Jesus fez por mim, o que Ele tem feito, o que Ele fala para mim que vai fazer, que tem hora que eu tenho que dobrar o meu joelho e clamar ao Senhor para eu acreditar. Mas Jesus me ajuda a acreditar, porque é o Senhor que está falando. E às vezes, nós vamos tocando a nossa vida de qualquer jeito, não dando importância para a presença dEle, porque Ele está ao levantar e ao deitar, até quando você dorme, até os seus sonhos. O Senhor fala conosco através de sonhos. E se tem algo que eu tenho pedido para o Senhor, fala comigo até quando eu durmo, Senhor. Me dá sonhos, me revela a Tua vontade, me revela o futuro, me mostra.
Porque a palavra do Senhor fala que Ele não fará nada antes de Ele avisar os seus profetas. Não existe nada que o Senhor faça em relação à minha vida, à sua vida, e em relação à igreja, antes que Ele nos avise. Antes que Ele nos alerte, amém? E terceiro e último lugar, onde a Bíblia menciona Maria, é nessa passagem de Betânia, aonde eles estão preparando um jantar em gratidão ao Senhor. E nessa noite, Maria unge o Senhor, unção de autoridade de reis, porque ela derrama o óleo sobre a sua cabeça. Cabeça é autoridade. Amém? Por isso que eu sempre falo, cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça. Não dê a sua cabeça debaixo de qualquer mão por aí, amém? Porque quando você deixa uma pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça e orar sobre a sua vida, você está dando para ela a legalidade no mundo espiritual para que as coisas aconteçam. Amém? E aqui é doutrinário para você. Não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Aleluia. Então o perfume era preciosíssimo. João 12 diz que dentro do vaso existe 1 libra de perfume. E olha, eu quero que você preste atenção nisso. No vaso que Maria quebrou, existia 1 libra de perfume. O que é 1 libra? É 1 litro. Tem em torno de 2,2 libras, isso quer dizer 500, entre 1 litro e 500 ml de óleo. Então, Maria não derramou só esse olhinho aqui não, ó, que eu quebrei aqui na frente. Ela pegou, foi uma botija. E ela quebrou e derramou sobre Jesus. E aí, para nós termos mais noção do que isso significa, ela derramou sobre a cabeça de Jesus um vidrinho de 300 denários. Isso quer dizer que cada gota, pega um conta-gota, 1 gota daquele perfume corresponde a 1 denário. Isso quer dizer a 1 trabalho, a 1 dia de trabalho. Maria quebrou o vaso de 1 ano de trabalho. E o óleo, naquela época, as mulheres usavam para o matrimônio, para que elas ungissem o seu corpo, se preparasse para o noivo. Então, esse óleo para Maria tinha um valor, gente, imensurável. Ela não quebrou qualquer coisa. Não foi algo insignificante, que eu vou trabalhar 1 mês e vou recuperar, não. Ela deu a Jesus 1 ano da sua vida. Em alguns minutos de 1 noite. Agora eu quero te perguntar, por que Maria quebra o vaso? Por que você acha que Maria quebrou esse vaso? Quando Maria quebra o vaso, é uma demonstração de entrega, de amor, e ela diz naquele ato: eu não quero ficar com nada. Eu não preciso de nada. Quando ela quebra aquele vaso e com seus cabelos enxuga os pés de Jesus, porque eu creio que o óleo desceu sobre a cabeça e envolveu todo o corpo de Jesus. E você sabe que naquela época as mulheres não poderiam manter os cabelos soltos, porque isso para ela causava desonra. As mulheres precisavam manter os seus cabelos presos, porque se ela soltasse o seu cabelo, isso era um sinal de insinuação sexual. Então, quando Maria solta o cabelo dela, ela está colocando em xeque o seu caráter e a sua moral. Quantas vezes nós retrocedemos na nossa vida com Deus, porque nós temos medo daquilo que as pessoas vão falar de nós. Quantas vezes, irmãos, Deus já me pediu coisa muito louca. Vocês podem ver que eu sou louca mesmo. Eu pulo, eu grito, eu choro, porque eu amo a presença do meu Deus. Eu amo, eu não me importo. Se me acha exagerada, extravagante, eu não me importo.
Porque o momento que eu estou aqui com os meus irmãos, vivendo família de Deus, é um momento em que eu devolvo a minha adoração ao Senhor. É um momento em que tudo para e os olhos dele estão fitos nessa casa de oração. Então você não pode ter vergonha. É algo que eu falo para as pessoas que caminham perto de nós. Quando nós decidimos caminhar com Cristo, nós decidimos abrir mão da nossa reputação. Porque já não interessa mais o que pensam a respeito de mim. O que interessa é o que pensarão do meu Senhor através da minha vida. O que eu tenho exalado nos ambientes que eu tenho entrado. Qual o testemunho que eu tenho dado nos lugares que o Senhor tem me levado. É isso que importa. Não importa o que as pessoas pensam de mim. Pode me chamar de louca, pode me chamar de extravagante. Pode falar, meu Deus, ela está fora de si. Mas quando o Senhor pedir algo para você, faça. Seja corajoso, seja corajosa. A palavra de Deus no livro de Hebreus fala assim: achegai-vos com ousadia ao trono da graça. É graça, irmãos. É favor imerecido. Eu e você não podemos fazer nada com a força do nosso braço. No dia que nós pensarmos que nós podemos fazer algo, nós estamos derrotados diante de Deus. Porque eu não posso fazer nada. Eu acho linda aquela fala de Moisés no Antigo Testamento, quando o Senhor fala assim para Moisés: pega o povo e anda com eles, porque eu vou na tua frente. E eu vou tirar todos os zeus, porque Jebuseus, não sei, é um monte de zeus lá do povo que tira. E ele vai falar assim, ó, vai, eu vou na frente, Moisés, mas eu vou tirar todos os teus inimigos. E Moisés fala assim, não, eu não vou a lugar nenhum sem que a tua presença esteja comigo. Eu não vou. O nosso posicionamento como filhos de Deus é isso. Então, o que você está entregando para o Senhor? Você está entregando o seu tudo? Ou você está sendo medíocre, vivendo um evangelho de mediocridade? Um evangelho 50%. Maria decidiu entregar tudo. Tudo. Se tem algo que eu peço para o Senhor, é que não me deixe viver na obra dele de forma relaxada. Porque às vezes nós estamos vivendo o evangelho de forma relaxada. Achando que estamos fazendo muito, mas na verdade você não está fazendo nada. E se tem um tempo em que o Senhor tem me confrontado, esse tempo se chama hoje. Porque o Senhor está Ele está à porta batendo. As lamparinas estão acesas. O azeite está lá na reserva. Ou nós estamos vivendo, andando, sabe carro, quando você só para no posto, quando está assim, ó, acendeu, e você fala assim, calculou, fala, não dá para me andar mais nem 3 quilômetros, agora eu preciso parar. Você tem andado assim com Deus? Abastecendo só quando está na rapinha? Segundo lugar, Maria deu aquilo que era sacrificial para ela. E quando o texto fala que as pessoas ficam indignadas com Maria, porque aquele perfume era muito valioso, valia muito dinheiro, sabe quem que criticou Maria? O texto que eu li fala assim, e eles molestaram Maria. Eles pressionaram ela, eles falaram a respeito do que ela tinha feito. Sabe quem que colocou e apontou o dedo na cara de Maria? Foi a própria igreja, foi os líderes de Jesus. Foi os apóstolos. Ali Judas manifesta o caráter de ladrão que ele já era. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que estamos fazendo muito na casa de Deus? E aqui, quando o texto está falando sobre isso, ele está falando especificamente de dinheiro. Judas já estava roubando o ministério de Jesus. Ele já estava fazendo aquilo que ele foi designado para fazer, ser um ladrão. Quantas vezes, irmãos,
Igrejas, eu não estou falando só nós aqui não, eu estou falando de reino, eu estou falando de corpo de Cristo. Quantas vezes igreja se levanta falando das necessidades financeiras dela e nós viramos as costas e fingimos que não estamos ouvindo? Porque os meus desejos são mais importantes. O desejo da viagem é mais importante. A roupa é mais importante. O sapato é mais importante. Por que eu vou dar tal valor se com esse valor eu posso satisfazer a minha alma? E fique bem claro aqui, o Senhor não precisa de nós para manter porta de igreja nenhuma aberta. É Ele mesmo que mantém. Amém? Eu não estou aqui pedindo dinheiro para você não. Eu estou falando do compromisso que eu e você precisamos ter com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é expandido através de mim e de você. O necessitado vai ter pão na mesa através da casa do pão. Essa casa que você está nessa noite é casa de Belém, é casa de pão. Nós não podemos sair daqui essa noite, passar por aquela porta, tendo a certeza de que tem alguém passando necessidade. Eu não posso fechar os meus olhos para as necessidades da cidade em que eu vivo. Para as necessidades daqueles que estão com energia atrasada, com receita de remédio para ser comprada, que não tem. Amém? Aí você fala, pastora, vocês vivem isso nessa casa? Vivemos todos os dias. A nossa despensa, só para te avisar, ela está vazia, tá? Se você quiser olhar, pode ir lá no fundo. A despensa está vazia. Aí você fala, nossa, pastor, a senhora voltou brava das férias. Voltei não, gente, estou descansada. Mas é porque nós precisamos entender o que Maria fez. Ela entregou aquilo que foi sacrificial, de muito valor para ela. Agora, para pensarmos, hoje nós arrumamos qualquer desculpa, irmãos, para não vir na igreja. Gente do céu, eu estou cansado. Ai, a semana foi difícil. Nossa, eu vou dormir mais cedo. Não, eu vou tirar um tempo para mim. Vou ligar a minha televisão, vou assistir um Netflix, vou para a série que eu gosto. Vou me escancarar no meu sofá, porque eu mereço. Eu sou filho de Deus. Semana que vem eu vou no culto, eu não vou hoje não. Será que nós temos entendido que é amor sacrificial? Será que eu tenho entendido o que é viver evangelho? Irmãos, a igreja está vivendo um tempo que não dá mais para subir em púlpito e massagear ego. Amém? É um tempo de despertamento. E esse ano nós vamos viver esse tempo de despertamento. Eu costumo falar para o meu Deus, não me permita entrar na tua casa, ouvir uma palavra e eu não vim para casa confrontada. Não me permita, Senhor, eu sair de dentro da tua casa de oração e não ir voltar para minha casa com o meu espírito incomodado. É por isso que nós estamos aqui, amém? Para sermos incomodados pelo nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, viver o verdadeiro evangelho. Nós precisamos parar de brincar de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca. E às vezes nós estamos dentro da igreja brincando com a presença do Senhor. Terceiro ponto. Maria buscou agradar o Senhor. Maria demonstrou amor sincero a Jesus e não se preocupou com o que as pessoas pensariam ou falariam dela, como eu já falei aqui. Ela não buscou aplausos e nem aprovação. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, fazendo as coisas para Deus, esperando que alguém chegue. Olha, Joyce, tu cantou muito hoje, hein? Oi, Lê. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos servindo ao Senhor, esperando que o pastor, o líder, chegue em nós durante a semana. Ó, você foi top, obrigado. Não, irmãos, aquele que precisa te ver, já te viu. Aquele que precisa te honrar, já está te honrando. Eu não estou falando que essa casa não é uma casa de honra. Eu e Natália estava conversando essa semana sobre isso. Eu não estou falando que nós não temos o hábito de honrar, pelo contrário. Nós celebramos.
O nosso corpo de voluntários sabe disso. Só que eu não posso fazer para Deus esperando que alguém chegue em mim e massageie o meu orgulho, o meu ego, diga que eu sou top, que eu sou o cara. Eu não estou fazendo para pessoas. Eu estou fazendo para o meu Deus. Maria entendeu. Maria foi criticada. E quem criticou ela? A própria liderança de Jesus. Porque quando o texto fala que eles se indignaram, está no plural, não foi só Judas. A restante da prole se indignou junto. Aí a gente foca só em Judas, né? Porque Judas já tem a fama. Mas o texto fala, no plural, eles se indignaram. A própria igreja. Então, o amor é extravagante. Ele sempre excede. Ele sempre não vai se preocupar com falácias. Você não pode parar no reino de Deus por aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Se você tem uma aliança com Deus, se você cumpre seu papel de filho, se no seu coração está tudo certo, meu irmão, toca a vida. Vai, rompe, serve, ama, visita, ora, expulsa demônio. Vai trabalhar para Jesus. Agora a gente se abate porque, fulano está falando de mim. Imagina se Maria tivesse abatido. Será que o nome dela estaria sendo lembrado nessa noite? Porque no final do texto, ele vai falar assim, ó. Verso 9, vai falar assim, ó, em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que Maria fez. O que nós estamos deixando de legado para quem está vindo atrás de nós? O que eu estou deixando de marca no reino de Deus? Quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas veem? Como que eu sou lida na minha vida secular? Quando eu não estou dentro dessas 4 paredes. Como que as pessoas me veem? Será que eu sou mesmo um pequeno cristão? Aquele que reflete a glória de Deus? Aquele que as pessoas olham e falam assim, eu quero aquilo que você carrega. Eu quero isso que você tem. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, né? Eu não sei o que é, mas eu quero. Dá para mim? E é lindo, irmãos, aquela passagem de Pedro. Nossa, parece que eu tive um déjà vu aqui agora. Aquela palavra de Pedro que o cara está lá na porta e ele passa e fala assim, olha, me cura, grita por misericórdia. E Pedro olha para aquele homem e fala assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Será que onde eu e você temos passado, será que eu e você podemos falar isso que Pedro falou? Eu não tenho um pix para te dar hoje. Mas em nome de Jesus, o que eu tenho de mais valioso, eu te entrego nesse dia. Que é a presença de Jesus. Em quarto lugar, Maria demonstrou um amor em tempo oportuno. Maria demonstrou seu amor no tempo certo. Porque daqui a 2 dias Jesus ia ser morto. Quantas vezes nós não falamos, nós não demonstramos amor, não só a Cristo, mas com as pessoas que convivem conosco. Irmãos, o meu temperamento, ele é difícil, então a minha linguagem de amor é atos de serviço. Então, se você lava uma loucinha para mim, você faz uma comida, minhas amigas sabem. Nossa, eu me sinto amada. Amada. Nós chegamos de viagem e o Delmo ficou os 3 dias arrumando tudo na casa, porque ele não arrumou em 2024. Arrumou tomada, arrumou as coisas da lavanderia e colocou a casa em ordem. Aí ele falou assim, ei, amor, ó, minha recompensa vai ser grande, porque os atos de serviço foram muitos, né? Então, eu não sou a pessoa de abraçar, de beijar. Eu não sou a pessoa de toque físico. Mas eu sou a pessoa que vou te servir de forma intensa.
E quando Maria demonstra esse amor ao Senhor, quando ela quebra esse vaso, é uma demonstração de amor, de entrega. Porque é muito precioso o óleo. E quantas vezes, irmãos, nós não honramos as pessoas que estão do nosso lado. Eu tenho trabalhado isso muito em mim. De falar que amo, que é especial, principalmente para os filhos. Porque a linguagem de amor da minha mãe para comigo é a mesma que eu tenho para com os meus filhos. Minha mãe sempre nos serviu. Eu sempre cheguei da rua, mesa posta, comidinha feita, roupa lavada, passada. Aquela era a forma como a minha mãe me amava. Mas a minha mãe não era de me abraçar, de me beijar, de falar que me amava. Mas eu sabia que ela me amava. Porque em todo tempo ela demonstrava. Em todo tempo ela, na forma de me servir, na forma de fazer as coisas para mim, ela declarava que me amava. Mas, irmãos, em alguns momentos eu entendi que eu preciso mudar. Eu preciso falar. Eu preciso declarar. Aí quando a pessoa morre, coroas e coroas e coroas de flores. Homenagens e homenagens. Para quê? Ela já morreu. Ela não vai sentir o perfume das flores. Ela não vai sentir o impacto que aquilo vai causar na vida dela de bom nas emoções. Passou, está morto. Maria se adiantou. Maria expressou o seu amor ao Senhor enquanto havia tempo. Então, irmãos, tudo que tiver para fazer, faça hoje. Ame hoje, fale hoje. Honre hoje. Quem garante, fala aqui de novo, que amanhã nós vamos amanhecer vivos. Abrace hoje. Dá um cheiro hoje. Manda uma mensagem hoje. Peça perdão hoje. Não espera amanhã. Maria entendeu. Nós precisamos aprender a cultura da honra. Nós precisamos honrar as pessoas enquanto elas vivem. A pessoa morre, aí é nome de salão de eventos que vai para a pessoa. É nome de rua. A nossa igreja em Sorriso, ela é grande, como já falei. E tem um auditório de ensino lá que está escrito assim: Auditório José Bezerra de Oliveira Neto. Porque nós entendemos que o nosso pastor precisa ser honrado em vida. Não espere ninguém morrer para você honrar. Gente, vocês já foram em velório, que foi 3, 4 carros para levar as coroas e as flores, e só um para levar o defunto? É até engraçado, não é não? Porque as flores vão ficar lá, vai murchar, e ele não vai ver que foi para ele. Então, marido, fica a dica aí, ó. Se a sua esposa gosta de flores, manda um buquê de flores com chocolate para ela amanhã. Hoje não dá porque vai estar tudo fechado, né? Mas se tivesse aberto, eu ia falar para você fazer hoje. Lá em casa eu já falei para o Delmo, não manda flores não, porque ela vai murchar, então me dá o dinheiro que eu faço outra coisa com ela. Tá entendendo os perfis que são diferentes? Mas tem mulher que gosta. Tem mulher que ama, é romântica. Eu falo para ele, mas amor, de vez em quando você pegar um botãozinho só, é legal. Não precisa dar aquele buquê enorme não, né? Então faça hoje. Maria não esperou para fazer. E em último lugar, Maria foi elogiada pelo Senhor. Quando nós nos dispomos a nos desgastar na obra do Senhor. Quando eu entendo o que é viver o Evangelho de forma plena e abundante, eu sei que o meu Pai está feliz comigo. Pastora, como que eu sei isso? No meu momento de intimidade. Quando eu fecho a porta do meu quarto. Quando eu entro e quando eu vou conversar com Ele. Quando em secreto Ele sonda o meu coração. Quando em secreto eu me calo para ouvir Ele falar. Para entender a direção dEle para a minha vida. Nós precisamos encontrar esse lugar para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Jesus chamou o ato de Maria de boa ação. Olha lá o verso 6 do capítulo 14. Mas Jesus disse, deixai-a, por que vocês estão molestando ela?
ela praticou boa ação para comigo. Jesus reconhece o que Maria fez. E ele honra Maria na frente dos discípulos. Ele fala, por que vocês estão apontando o dedo para ela? Por que vocês estão acusando? Se vocês que caminham comigo, se vocês que estão comigo, comendo, bebendo, vendo milagres, vocês não tiveram coragem de fazer o que ela fez. Agora entenda, os pobres, vocês terão com vocês o tempo inteiro. Mas a mim, não. A mim vocês não terão. Então, irmãos, aquilo que você pode fazer para o Senhor, faça hoje. Faça agora. Não perca tempo. Porque Ele voltará e Ele não deu o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. E quando o Senhor fala que Ele deseja que nós tenhamos vida em abundância, Ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês vivam o Evangelho de forma plena, que não falte nada. Que vocês se sintam plenamente satisfeitos em quem eu sou. Maria entendeu isso de todas as formas. Maria esteve com Jesus em todo o tempo. Uma vida rendida a quem Ele é, sem reservas, entregando tudo, mesmo que isso nos custe tudo. O Evangelho, para mim e para você, tem que custar tudo. Se tiver que ir à lona por amor a Cristo, escolha ir à lona por amor a Cristo. Porque aquele que entende que a sua vida está na dependência do Senhor, ele entende que Deus é fiel para cuidar dele em todo o tempo. A palavra nos garante que ao justo não faltará nada. Aquele que confia em Deus não vai faltar nada. Eu quero pedir para o Delmo subir. Chamem o Delminho na salinha, por gentileza. A nossa moral, as nossas finanças, o nosso status social, o reconhecimento profissional. Quantas pessoas estão se vendendo por reconhecimento profissional? Quantas pessoas estão matando outros por reconhecimento profissional? Quantas pessoas estão se vendendo por ter o prazer de assentar a mesas que ela quer chegar lá de qualquer jeito? A nossa moral, as nossas finanças, o nosso status social, o nosso reconhecimento profissional, eu e você não podemos nos vender por nada disso, por reconhecimento de homens. Eu e você não podemos nos vender por conquistas pessoais. Eu sempre falo nesse altar que negociar princípio é quebrar aliança. Quando eu negocio o princípio bíblico, eu estou quebrando aliança com Deus. Nós estivemos aqui na sexta-feira com os noivos, no curso de noivos, e eu falei para eles, essa igreja não quebra princípio. Não quebra, não foi, Jamise? Falei, para fazer isso, isso e isso, tem um processo. E o processo é bíblico. Não sou eu que estou falando. Às vezes nós queremos, irmãos, avançar de qualquer jeito. Às vezes nós queremos estar com o Senhor de qualquer jeito. E eu quero que você se levante para fazer de conta que está acabando. Amém? Mas viver com o Senhor exige processos. Existe tempo de dedicação. Existe renúncias. Uma vida com Deus vai pedir primeiro a sua morte. Diga amém. A palavra do Senhor fala assim, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Deus não fala assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão da Julie. Não. Estava conversando com uma irmã essa semana aqui da igreja, e eu falei assim para ela, sabe o que eu tenho percebido? E na verdade, a gente sabe disso há muito tempo, mas a gente faz de conta que não sabe. Sabe aquele negócio que você fala assim, é isso, mas você fala assim, eu vou fazer de conta que não é verdade.
A gente não precisa de ninguém para nos humilhar. Porque às vezes nós estamos passando por um processo de humilhação e você coloca a culpa no outro. Você fala, ai, porque foi fulano. Não, irmãos. É o próprio Deus que nos humilha, sabe por quê? Porque o nosso ego precisa ser quebrado. O meu orgulho precisa ser extinguido. Então o Senhor nos expõe a certas situações para que Ele possa governar sobre a nossa vida. Para que Ele possa exercer o seu papel de justo juiz sobre a nossa vida. Aí eu falei para a irmã assim, olha, quem esfrega a minha cara e a sua cara no asfalto é o próprio Deus. Não é ninguém não. Porque a palavra diz, fala, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão. É o Senhor. Gente, se tem algo que eu tenho entendido em Deus, é que nós somos maus. Cada dia que passa, que eu olho para a humanidade de uma forma geral, eu clamo mais por misericórdia. Eu clamo mais pelo estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, sobre nós, porque a natureza já está gemendo, já está clamando. A palavra que diz assim, ó, se os filhos de Deus não se levantarem, as pedras clamarão, já está acontecendo. Já está cumprido isso daí. Porque as pedras já estão clamando. Ou os filhos de Deus se manifestam em luz, em justiça, em verdade e em governo. Ou então nós vamos continuar caminhando do jeito que estamos. Eu não me vendo por conquista de bens materiais. Sabe por quê? Porque a presença dele é a minha maior riqueza. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Eu posso ser bilionário, milionário. Nós temos contato com algumas pessoas que são milionárias, amigos do coração. São pessoas rendidas aos pés de Jesus. Mas através delas, nós também temos contatos com pessoas que estão no mesmo nível, só que vivem um fracasso familiar e um fracasso emocional total. Sabe por quê? Porque existem áreas da nossa vida que dinheiro não preenche. Todo o sucesso do mundo não preenche. Reconhecimento humano não nos leva a lugar nenhum. Quem precisa saber quem você é o próprio Deus. É Ele. E Maria entendeu isso. Quão lindo é que Maria entendeu isso. Eu sou apaixonada pelas mulheres. Porque quando eu olho a história de mulheres na Bíblia com o Senhor, como o Senhor nos ama. Como o Senhor tem um zelo por nós. E eu quero que você feche seus olhos. E eu vou falar algo e eu quero que você imagine. Feche seus olhos. E enquanto eu estiver falando, você vai imaginar na sua mente. Imagine uma jarra de cristal. Linda, perfeita. Só que você não vai usar essa jarra para colocar nem suco, para colocar flores. Você não vai fazer nada disso com essa jarra. Mas você vai pegar esse vaso e você vai encher esse vaso com terra. Você vai imaginar esse vaso cheio de terra. E você vai colocar em um lugar da sua casa em que você veja todos os dias. Você vai passar por ele, ele é lindo, majestoso, maravilhoso, mas dentro dele tem terra. E você vai pensar, ele podia estar cheio de flores, eu podia estar usando para colocar um suco que eu gosto, mas eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça, só para você entender que do pó você veio e para o pó você vai voltar. E dessa terra você não vai levar nada. Quando eu e você fecharmos os nossos olhos e formos para a eternidade, o que vai comigo e com você é a presença poderosa do nosso Deus. Seus bens não vão com você. Nada do que você gastou o seu tempo nessa terra trabalhando para ter vai com você.
mas a presença do Senhor vai com você. Sabe por que o jarro? Sabe por que o cristal, a preciosidade? É para você lembrar que tudo que você tem é porque você é mordomo. É porque o Senhor confiou a você. E qual é o pai que dá ao filho aquilo que é ruim? Qual é o pai que dá ao filho uma pedra se ele pode dar pão? Então, essa imagem na sua cabeça é para você entender que você tem um pai que ama mimar você, mas ele te vê como um mordomo de tudo que ele coloca nas suas mãos. Nada além disso, porque tudo é dele, por ele e para ele. Nada é para mim e para você. Eu e você não somos o centro da história. Amém? Vou te ensinar algo aqui nessa noite. Deus se manifesta. Deus se manifesta através de sonhos. Deus se manifesta através de profecias. E Deus se manifesta através de perfume. E se tem algo que eu tenho pedido para o Senhor, é para sentir o cheiro dele. Irmãos, tem dia que eu entro aqui, e o pastor João Paulo veio partilhar comigo esses dias, que ele teve aqui, os irmãos sabem, e eu achei tão lindo, porque o Senhor falou comigo, ele me respondeu, através da vida do pastor João Paulo. E ele falou: pastora, quando eu adentrei a igreja, eu senti um perfume que impregnou no meu nariz. Aí eu falei assim, qual que era o cheiro do perfume? Aí eu abri o nardo e dei para ele cheirar. E ele falou, o perfume era esse. O perfume da adoração. O perfume da entrega. Peça para o Senhor para você sentir o perfume dele. Peça para o Senhor para Ele se manifestar. Irmãos, nós estamos adentrando a um ano de restauração, um ano de restituição, um ano de cura. Um ano em que o Senhor vai manifestar milagres nesse lugar. Você crê nisso? Então você precisa com a sua boca declarar. Você precisa nas suas orações pedir ao Senhor. Pai, se manifesta quando nós estivermos reunidos como comunidade. Quando nós estivermos juntos adorando, cantando, orando, faz milagres no nosso meio. Eu quero sentir o teu perfume, eu quero sentir o teu toque, eu quero ver aquele que está enfermo ser curado, eu quero ver almas se rendendo a Jesus, eu quero ver famílias reconstruídas. Nós precisamos verbalizar aquilo que esperamos de Deus. Porque a palavra dele diz assim, olha, se vocês concordarem na terra, no céu já está liberado. Só precisa de uma concordância, irmãos. Então, quando você adentrar as portas dessa casa, não entre para um culto normal. Entre para um encontro sobrenatural. Entre para uma reunião que vai transformar a sua semana. Vai trazer milagres para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Venha buscar do dono do ouro e da prata aquilo que ele tem de mais valioso. Amém? Glória a Deus.